Agora, Renato, é o Cara, seguinte, demais. é o seguinte, vou dar um ponto de partida e você começa a falar, vamos ver se a gente consegue gerar uma conversa. Estamos passando por um processo de transição, né? Do mundo fiat para a hiperbitcoinização. Estamos no meio disso. Pode ser que mais no começo, mais no meio. Não estamos perto do fim, mas estamos num processo de transição, correto? Dentro disso, no atual momento, né, no espaço-tempo que estamos vivendo hoje, algumas coisas estão acontecendo. Uma delas você acabou de citar agora, né, o que está acontecendo aí com o Banco da Inglaterra, né, o Bank of England. Tem outras coisas acontecendo, né? Tem a iniciativa aí das CBDCs, tem a crise energética na Europa. Então, eu queria começar assim nosso bate-papo, querendo entender como que você está enxergando o pano de fundo dessa transição do sistema fiat rumo à hiperbitcoinização, questão geopolítica, né? O que mais está te chamando a atenção? Não que você fale de tudo, de CBDC, e de Banco da Inglaterra, e de crise energética, mas o que tem mais te chamado a atenção? O que você acha que são os pontos críticos desse pano de fundo? Como eu já falei várias vezes aqui, eu acredito em estar numa guerra total de extermínio. Nós estamos em uma guerra total de extermínio. E ao contrário do Peter, ao contrário de muita gente, aí, inclusive do Reicher, eu não acho que o jogo está ganho. A gente não pode perder esse jogo. Existem muitas possibilidades e nossos inimigos estão avançando rapidamente. Aquele texto, aquele vídeo lá do cara... Peraí, perdeu o jogo? O que você chama de perder o jogo? Perder o jogo. O Bitcoin não se tornar relevante nos próximos 20 anos, a maioria de nós ser caçados como animais, ser mortos, e o Bitcoin ainda existir, porque ele não tem como ser destruído, mas se torna menos relevante do que hoje para a economia mundial em 20 anos. Eu acho que isso é possível. Não é que eu não, ou capturado, não é que eu não considero, não é que eu não considero essa possibilidade, é que eu trabalho com a possibilidade dele dar certo, porque se eu ficar trabalhando com a possibilidade dele dar errado, a gente não vai nem estar aqui para saber o que vai acontecer, entendeu? Então, pois é buraco negro. Pode vir um buraco negro aí e engolir a terra. Isso é uma porra dessa. Exatamente, perfeito. Mas eu concordo que isso pode acontecer. É isso. O que aconteceu? Quais são as últimas notícias? Aqui no Brasil, teve uma morte que a gente não sabe se foi morte fake, se o cara tinha QI suficiente para fazer a morte fake, ou se ele foi morto pela galera que botou ele para ser testa, não é isso? Como é o nome do vagabundo lá? Da FX Trade, não é isso? Teve um shake do Bitcoin preso, que se ele tivesse simulado a morte, ele não estaria preso, estaria de boa, não é isso? Um pessoal lá que está em Portugal, na Espanha, em todo lugar. A FSB, lá do Banco Mundial, o órgão maior, né, de controle de capitais do mundo, mais uma vez, emitiu um documento público dizendo para o G20, oficial, inclusive esse negócio de... O Peter Turguniev também defende para porra o Brasil entrar como é o nome? Do OCDE. OCDE, bicho, vai ser um engessamento, uma redução de soberania para o país absurda. Isso aí, em vários aspectos, vai acelerar muito o CBDC, vai acelerar muito o compliance, vai reduzir muito até a possibilidade de um governo futuro reduzir a burocracia. Outra notícia relevante que a gente está acompanhando eles colocaram um documento pedindo que uniformizasse a compliance. E seguindo isso, Portugal, com a notícia de ontem, é que passou uma lei, como é que chama? Tributando pouco, mas é a cabecinha, não é isso? E disse, Bitcoin parado há mais de um ano, não vai pagar nada, aí depois é 2 anos, depois é 3, depois é 5, não é isso? Aí depois já encarcou tudo. Então Portugal já começou a colocar, né? Só que a questão é que Portugal é um país que depende muito de pessoas de fora, né? A população lá cresceu agora, depois de 14 anos, 13, 12 anos, caindo. Então, tipo assim, se eles começarem a dar testa e se eles forem marginalmente inferiores a qualquer outro concorrente, eles vão perder a população de lá e eles vão entrar em colapso de novo, né? Para mim, as notícias relevantes da semana foram essa. Quem deu morte fake não foi preso. Quem não deu morte fake foi preso, não é isso? E no dia 22, do início do mês, vários inclusive, P2Ps relevantes na comunidade, que todos nós provavelmente já fizemos um negócio, tomaram busca e apreensão em casa, né? Não foram 22 bitcoiners que se fuderam? Não tô sabendo dessa. Todo mundo que você conhece dos seus grupos aí que mudou de número, provavelmente é porque perdeu o chip pra Polícia Federal, viu, velho? Não, isso não aconteceu nos meus grupos, mas tudo bem, legal, interessante. Porque tem grupo que tá... Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, você acha que Portugal foi forçado a passar essa lei para poder se adequar à União Europeia? Acho que ou sim. Você acha que foi... porque isso não seria iniciativa deles. No Tribunal Europeu, não é isso? A Irlanda, que cresceu 2 dígitos quase 10 anos seguidos, respondeu processo no Tribunal Europeu por abrir as pernas para as Big Techs, não é isso?
E a pauta que ia ser de hoje, não é isso, Ivan? A pauta que ia ser de hoje ia ser negócio de engenharia social. E vocês começaram com engenharia social, que é bait, não é isso? Botando a foto de uma coisa que não era, não é isso não? O Renato Fortão, o lascador, não é isso? Engenharia social no século XIX, do pessoal positivista e tal, era você melhorar a sociedade, você fazer nudging, né? Que não existia essa palavra nudging no século XIX. No século XX, engenharia social era um cara que é psicopata, que é utilizar uma palavra narcisista, né? Que quem entende alguma coisa de psicologia vai entender. Um narcisista era o que as pessoas faziam para manipular as outras. E agora, no século XXI, engenharia social é uma questão criminal, é uma questão de segurança da informação. É quando você usa o behavioral economics, as irracionalidades sistemáticas, para a vítima fazer alguma coisa em seu benefício, viabilizando o roubo de coisas ou de informações. Por exemplo, phishing, clickbait, quiproquo, não é isso? Todas essas... o que a gente chama de engenharia social hoje voltou a ser o que era no século XIX, que é o nudging. Só que o nudging dos vagabundos para prejudicar nós mesmos. E o Ivan perguntou, como é que chama? Como é que tá? Quais são as novidades? As novidades é que pior que a proibição é a regulação estrita, e é exatamente o que os vagabundos estão fazendo. Uma outra notícia é que agora que o Ethereum é POS, você pode identificar quem está só fazendo transações autorizadas por governo e quem não está. E 84% dos nós da Ethereum são estatais. São controlados por governo, só processa a transação que o governo quiser, não é isso? Não, 84% da porra? Eles são porque se eles não transacionar, isso pode. Eles estão exatamente, compliant. Porque o FAQ, não é isso? Você tem um nó de POS conhecido quem é o dono daquilo ali, você não pode dar testa. Agora, no esquema do Proof of Work, se você mudar a sua wallet, ele não vai saber nunca quem foi que minerou a porra, não é isso? Bom, se suicidaram, né? É que, na verdade, eu acho que eles sempre, né, buscaram ser a tecnologia de controle. Eles estavam desenvolvendo um sistema de controle, não um sistema de liberdade, não um Bitcoin. Era tipo o sistema de controle. Sempre foi, exatamente. O Ethereum tem gravação. A gente já conversou sobre isso aqui. Tem gravação dos fundadores explicando como eles fraudaram. Eles fraudaram a distribuição inicial para a galera do JP Morgan e os fundadores sempre controlarem a maioria absoluta do negócio. E agora ele vai controlar a maioria absoluta da base e do fluxo, além do funcionamento da porra. Porque eles são os caras que programam, eles são os caras que são dono da infura, eles são os donos da infraestrutura inteira, não é isso? Rapaz, o prejuízo... Você quer ver um ataque de engenharia social? A Luna atrasou o Bitcoin em 2 ou 3 anos, bicho. Quantas pessoas deixaram de investir em projetos de sintéticos, de ações, de ouro, a porra toda, porque o dinheiro, os talentos, a porra toda estava sendo sugada para esses câmbios? Eu não sei se eu concordo com você nessa. Ah, é? Onde é que estava a FedMint há 2 anos atrás? Onde é que estava Sabe por quê? há 2 anos eu atrás? acho que os ataques possíveis, eles têm que acontecer, entendeu? Eles acabam acontecendo, então não acho que um ataque desses atrasa. A criança tem que pegar sapinho, senão fica um adulto bestalhado. Tem que pegar o sapinho. Ou seja, esses 2 anos eram inevitáveis, esse atraso era inevitável. Pois não é... Não, mas inclusive aquele vídeo que vocês me chamaram aqui para discutir, que o cara fala da influência do JP Morgan, da influência do Goldman Sachs, do Circle comprando a porra toda, quem é que participa de tudo, ele botou uma mapinha lá, mostrando que tem BlackRock, que tem tudo, todos esses caras, o plano dos caras, inclusive ele chega no final e diz, esses caras são golpistas, eles já entraram em 11 empresas para abrir capital, sair, todo mundo se fuder, talvez eles estejam dando golpe do Legacy, né, essa conclusão do cara no final. Inclusive era bom vocês botarem na descrição o vídeo que a gente está se referenciando aqui, não é isso? Como é o nome daquele? Sim. Tem mais de 1 milhão de seguidores, aquele canal é top, né? Como é que chama? Eu não sei qual... Não lembro. Não, o Ivan me chamou para conversar sobre aquilo, não é isso? Como é o nome daquele brother lá? Você fez um tweet sobre esse vídeo, né? Foi. Inclusive o cara explica pode crer. Como a BlackRock, como essas empresas todas estão entrando, eles estão comprando essas POS, eles que fizeram essas porcarias aumentarem nos últimos 2 anos, porque muitos executivos estão sendo convencidos por esses caras da Circle. Inclusive a Circle foi quem comprou lá a Poloniex do Laranja, que depois vendeu pro cara lá da Tron, ele explica tudo direitinho, quem é sócio de quem investiu em quê. Bom, rapaz, um vídeo foda, você entender como o Legacy, como os atores de OSINT, né, de inteligência privada, estão infiltrando pesadamente e querendo impor a porra da agenda deles em cima da gente. Só que aí no final chega a conclusão, diz, olha, esses caras aqui podem tomar no golpe, né? Das shitcoins, né? Dos caras do próprio Circle. Mas você acha que isso... A formação... Ele explica o modelo de negócio, das stables bancárias e como é que vai fazer
uma stable sintética CBDC, o vídeo do caralho. A questão é a seguinte, isso é uma aposta gigantesca. Eu acredito que nós não, que a comunidade que vai fazer esse stable CBDC. Hoje, por exemplo, se a Rússia bancasse, podia não ser expressamente, mas autorizasse alguém a fazer uma sidechain que negociasse dólar sintético ou colateralizado em Bitcoin, certo? E esses países desalinhados começassem a cumprir e receber suas obrigações em dólar numa porra dessa. Ele ia ser mais valioso que o dólar bancário, porque ele não pode ser bloqueado como os dólares bancários da Rússia foram bloqueados, não é isso? Se a Rússia, se a China, se a Coreia do Norte, se o Irã pudessem emitir dólares, depositando Bitcoin, emitindo metade em dólar, ele enriquecer depositando Bitcoin e empobrecer os Estados Unidos multiplicando os dólares, não é isso? Isso ia ser a resposta da Rússia mais poderosa do que a destruição do Nord Stream 1 e 2, não é isso? E empobrecer o inimigo e enriquecer a ele, não é isso? Emitir a moeda do outro. Mas você acha que eles precisam dessa infra ou eles podem usar a infra que já existe? A Inglaterra não jogava marco alemão na Alemanha, nazi lá, bigodista? A Alemanha bigodista não imprimia libras e jogava na Inglaterra? A emissão de falsos bitcoins, de falsos bitcoins, existe bitcoin falso, né? De crédito que você não pode sacar, de Mercado Livre, de Nubank, dessas desgraças. Isso é um ataque contra a gente. Porque mesmo que ele esteja lastreando, o cara não tem como sacar, ele não tem como tirar do âmbito de controle, não é isso? É um Bitcoin que está sob total poder da soberania estatal. E agora a gente ainda não começou a responder, mas já se provou, já teve prova de conceito, tanto na exchange lá do Micea Popesco em 2011, quanto no MakerDAO. O MakerDAO gerou DAI por Bitcoin por Ethereum, de 1.000 e tanto a $70, pô, a queda de mais 90% e não deu merda. Um smart contract público. Se isso funcionou naquela desgraça do Ethereum, que eu boto $10, $20, perco dinheiro e não vai a transação, quanto melhor não funcionaria numa coisa centralizada numa sidechain, é isso? Ou não?